Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui a este espaço de informação e discussão. Hoje nós vamos falar sobre a realidade do idoso no Brasil e também em algumas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Nós tivemos um recente censo do IBGE que mostrou que os idosos, hoje eles representam aproximadamente 10% da população brasileira, um número bastante considerável. Somente aqui na capital paulista, eles são mais de 1.300.000, são mais de 1.300.000 pessoas que se deslocam, utilizam os serviços, fazem as suas compras, são consumidores ativos e hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito deste perfil e também da vida social, vamos conhecer um pouco mais a respeito de todos esses detalhes. Quem está aqui conosco e vai nos falar um pouco mais sobre este assunto é justamente a professora Ieda Duarte. Ela é docente da Escola de Enfermagem e é pesquisadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é um estudo coordenado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que tem justamente esse objetivo de traçar um perfil sobre o idoso atual neste momento. Professora Ieda, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, esse estudo feito pelo SAB, ele já está completando 10 anos, né? Nós já tivemos alguns momentos, algumas variações ao longo dessa última década, pelo menos, né? Os últimos números que vocês têm são de alguns anos atrás, mas eles já demonstram uma realidade bem diferente daqueles números que foram encontrados logo no início da pesquisa? Acho que talvez seja importante considerar que o Estudo SAB, ele foi uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde para conhecer os idosos, perfil de saúde, condições de vida e saúde dos idosos residentes da América Latina e Caribe, que até então era desconhecida. Então, 7 países participaram e no Brasil, ele foi feito na cidade de São Paulo. A ideia da própria Organização Pan-Americana é que a cada 5 anos fossem recoletados os dados. Só que em São Paulo isso aconteceu e por isso agora nós estamos completando 10 anos. É a terceira onda, como nós chamamos em pesquisa, grande, né? Sendo que nós tivemos 4 intermediárias com os idosos mais longevos. Algumas tendências, algumas modificações importantes nós já conseguimos observar. Quebramos alguns mitos, mudamos algumas questões em relação aos serviços, às políticas públicas. Muitos dos nossos resultados contribuíram para construir algumas coisas que não existiam até então. Certo. Agora, doutora, professora, em relação a essa última pesquisa, né, há mudanças muito significativas em relação ao período em que essa pesquisa foi iniciada? As mudanças, por exemplo, vamos imaginar assim, as primeiras coisas que a gente consegue perceber, e elas são similares no restante do mundo, assim, a nossa velhice é particularmente feminina. Então, eu tenho muito mais mulheres idosas que homens idosos. Então, os homens ainda morrem. Os homens morrem mais no transcorrer da vida como um todo. Mas os homens idosos ainda morrem mais do que as mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres tenham por outro lado, que elas têm uma melhor condição de vida. Na nossa realidade, o que a gente consegue observar é que elas envelhecem mais. Porém, elas envelhecem em piores condições de saúde, com mais incapacidades. A nossa geração idosa, na maioria a nossa geração de mulheres idosas hoje, elas vieram de condições de escolaridade muito ruins. Então, nós temos uma velhice mais pobre, menos escolarizada, é uma geração que pouco trabalhou durante a vida, elas tinham mais uma lógica de ficarem em casa, serem mais donas de casa, então hoje elas vivem com um rendimento que provém dos seus maridos vivos ou já falecidos. Isso é um perfil que a gente tem percebido que está sendo modificado com as novas gerações, mas hoje os idosos, principalmente os muito idosos, fazem parte deste conjunto de pessoas. Então ela é predominantemente feminina e quando a gente olha para isso, os serviços também têm que olhar para isso. Nós estamos olhando para uma população mais feminina com mais doenças e incapacidades. Então como é que a gente lida com essa questão? Agora, doutora, quais são os grandes elementos que chamam mais atenção diante desse estudo? Porque vocês analisaram a saúde, analisaram a qualidade de vida e outros aspectos também da vida social desse idoso, né? Mas quais são os pontos que mais chamam a atenção hoje?
Nós temos uma preocupação muito grande com o SAB de que ele sirva como uma orientação, ou pelo menos como alguns pressupostos para a organização das políticas públicas. Uma das coisas que foi muito importante, que se transformou numa política pública, foi, por exemplo, nós sabemos como as famílias trabalham com a questão dos idosos mais dependentes. Era uma preocupação. Se eu tenho mais idosos na população, ainda bem que a maioria deles está mais ativa e mais independente. Mas em torno de inicialmente eram 19%, isso num período de 5 anos aumentou para 23% de pessoas idosas, de 1.300.000 pessoas, é muita gente, que precisariam de um cuidador domiciliar, ou seja, precisariam de alguém para ajudá-la nas suas atividades rotineiras, como tomar banho, levantar de uma cadeira, se vestir, etc. Nós não temos 300.000 cuidadores disponíveis na cidade de São Paulo. Tanto na Constituição, na política pública e na América Latina, de um modo geral, que se vê assim, quem tem que cuidar dessa pessoa é a família. Mas as famílias estão menores, as pessoas trabalham fora. Esse idoso, mesmo quando mora com alguém, ele fica a maior parte do tempo sozinho. Os casais têm menos filhos? Os casais têm menos filhos. Nós estamos abaixo do nível de reposição da população, que é 2,1, nós estamos já com 1,8 no Brasil. Vamos ver esse impacto daqui a algum tempo. Então, assim, o que está sendo feito e como é que essas pessoas estão se virando, mais ou menos isso, para cuidar dessas pessoas idosas? E o que nós conseguimos perceber é que, assim, independente do tipo de arranjo familiar, eu tenho idosos sozinhos, idosos só com netos na casa, só velhos na casa, velhos com filhos e netos, o cuidador presente, você tem diferentes tipos de arranjo. Mas independente do arranjo domiciliar, a ajuda fornecida pela família para as necessidades dessa pessoa, ela não supera 50% do que ele precisa. Então, quando nós dizemos assim, nós estamos cuidando dos nossos idosos, nós estamos cuidando no que dá. E a família está fazendo o que pode, mas o que ela pode fazer não supera 50% do que ele precisa. Frente a esses resultados, a Prefeitura, há alguns anos, o Serviço Municipal aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde, criou um programa que se chama Programa de Acompanhantes de Idosos, que dizem que existem algumas versões em outras cidades, mas como a cidade de São Paulo só existe aqui por enquanto. Que foi uma iniciativa, começou como um projeto e hoje ele é um serviço público que atende os idosos mais dependentes e mais vulneráveis nas suas casas com cuidadores. Então isso foi um resultado da pesquisa que melhora muito em termos de qualidade de vida. Os resultados mostram muito a melhora de qualidade de vida dessas pessoas mais dependentes que antes não tinham ajuda nenhuma. A solidão ainda é uma das grandes reclamações dos idosos? A gente tem que diferenciar a solidão de morar só. Né? Então, assim, por exemplo, quando nós vimos o SAB, em 2000 nós tínhamos 13% da população idosa morando sozinha na cidade de São Paulo. Em 2006 isso chega a quase 16%. A maioria dessas pessoas são mulheres. Né? Eu tenho mais mulheres morando sozinhas do que homens. Agora, morar sozinho por si só não significa solidão. Eu tenho uma parcela importante das pessoas que moram sozinhas justamente porque estão bem e por isso ela tem condições de morar sozinha. Por outro lado, eu posso ter queixa de solidão de pessoas morando com muitas pessoas dentro da casa. O que a gente tem que entender é que uma cidade como a cidade de São Paulo, nem sempre ela é uma cidade acolhedora. Então, as pessoas podem ter dificuldade em manter contato com outras pessoas. Né? As famílias, muitas vezes, se ele tem uma dificuldade motora, uma dificuldade física ou auditiva, por exemplo, para ligar para alguém, para falar com o filho, e ele não consegue fazer isso, nem sempre ele tem a resposta que ele precisa, no sentido de se sentir acolhido na sua demanda ou ter a mesma resposta que ele gostaria de ter. Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a solidão está muito mais associada com sintomas depressivos, que são importantes na nossa população idosa e são pouco avaliados ainda, infelizmente. O índice é alto. É importante, é significativo. Né? Então, eu tenho uma parcela de pessoas, nós vimos isso no SAB, uma parcela importante de pessoas que referem sintomas depressivos. Isso não significa dizer que ele tem a doença depressão, mas ele tem a queixa de sintomas depressivos e isso precisaria ser melhor avaliado. O que nós temos hoje no serviço de saúde é que nem sempre depressão é uma coisa considerada na avaliação da pessoa idosa. E ela deveria ser. Tá? Porque ela deveria ser avaliada, identificada e adequadamente acompanhada e tratada. Né?
Hoje nós estamos falando sobre a terceira idade. Se você tiver alguma pergunta, quiser encaminhar para a nossa convidada, você pode consultar as nossas redes sociais, através da nossa página no Facebook, por exemplo. Você pode encaminhar a sua pergunta ou deixar o seu comentário a respeito do tema de hoje. Se você quiser conhecer um pouco mais também a respeito da nossa convidada e do tema que está sendo discutido hoje, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.fsp.usp.br/saber, com E no final. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada, a professora Ieda Duarte, da USP, a respeito deste tema, terceira idade. Daqui a pouco a gente volta. Até já.